Uma explicação. Adão e Eva, ambos, cometeram um pecado, e só um. Mas Deus perseguiu os pecadores e os alcançou. Eles já eram escravos de Satã, mas Deus lhes apresentou uma salvação eterna. E eles aceitaram e nunca mais pecaram. Desde há muito tempo, desde que eles aceitaram a salvação eterna, estão no paraíso, numa boa. Aconselho a todos nós pecadores, se não aceitarmos a salvação eterna, estamos mal. A segunda explicação. A primeira pessoa a negar a salvação eterna chama-se Caim. E Satanás o escravizou até a morte. Caim não está no paraíso, porque enquanto na terra houverem irmãos que matam outros irmãos, a alma de Abel não parará de clamar por justiça contra todos os assassinos desta terra. Abel foi morto um dia depois de aceitar a salvação eterna. Abel acabava de casar com a irmã mais velha. Antes de se juntar com a esposa, em nossa linguagem, seria antes da lua de mel. Caim também queria casar com sua irmã mais velha. E porque ele não tinha aceitado a salvação eterna, o casamento dele não aconteceu como o de Abel. Abel nasceu quando Caim estava na fase adulta. Depois de Eva nascer Caim, passou muito tempo e nasceu Abel. Depois de Eva nascer Caim e Abel, ele teve gêmeas, que são as mais velhas irmãs, e uma casaria com Caim e outra com Abel. Abel, havendo casado, Caim, o mais velho, nervoso, disse: se Caim não casa, Abel também não casa. Mas Abel já tinha casado. Então Caim matou Abel e fugiu com a sua esposa para bem longe dos seus pais. A gêmea da esposa que Caim levou por mulher esperava a volta de Abel, seu marido, até que acharam seu corpo escondido entre folhas e coberto de mosca. Gostaria de pedir para Deus agora perdoar aqueles que dizem que Deus é vampiro, porque gosta de sangue no seu altar. Essas pessoas nunca pensaram como Deus e nem sabem o que falam. Adão matava um cordeiro em cada sexta-feira. Abel também matava, como o pai o ensinou, e era pastor de ovelhas. Caim nunca matou cordeiro. Ele odiava o sangue de cordeiros inocentes que perdiam a vida só para eles terem a vida. Entretanto, Caim achava que todos, até Deus, estavam errados. Caim lutava com espinhos que nasciam nas rosas, para as rosas não terem espinhos. Para Caim, espinhos nas rosas não era bom. Cuidava das plantas para darem bons frutos e tinha medo da noite, mas era homem de muita força e não queria saber de derramar sangue nenhum animal. Satã recordava sempre a Deus a sua palavra, que se os homens comeram da árvore do conhecimento, eles já haveriam de morrer. Por que Adão e Eva ainda estavam vivos? Deus, o Eterno, disse que os homens teriam uma salvação eterna. A salvação eterna seria um homem substituto que morreria no lugar de Adão e Eva e da humanidade. Esse homem seria o próprio Deus, que em forma de Espírito Santo nasceria de uma mulher virgem. E que Satã, em toda a tentativa de o vencer, seria vencido. Esse homem venceria todo tipo de pecado, venceria as doenças e a morte. No dia da sua vitória final, no dia de ser rei de todos os reis da terra, e no dia de derrotar Satanás e todos os demônios, ele se entregaria ao sofrimento para Satanás o matar, e nunca mais cobrar de Deus a morte pela árvore do conhecimento. E o homem, que é a salvação eterna, no terceiro dia ressuscitaria
de entre os mortos. A salvação eterna salvou Abraão e Sara, a sua mulher. E se não fosse por causa da salvação eterna, Sara, mulher de Abraão, não entraria no paraíso. Em hebraico, salvação eterna significa Yeshua. E traduzindo para português, é Jesus. Adão, Eva, Caim, Abel e as suas irmãs gêmeas não sabiam usar o fogo e tinham medo do fogo incendiar toda a zona onde estavam e ser uma queimada descontrolada. Então, o cordeiro seria como representação e recordação da salvação eterna que Deus prometeu à humanidade. O cordeiro deveria ser perfeito para representar Jesus sem pecado. Com uma pedra aguzada, Adão espetava, estando no altar, no coração do cordeiro, e o cordeiro morria, derramando seu sangue no altar, com o coração traspassado. A pedra seria a lança que passaria no coração de Jesus. O altar seria o monte onde Jesus morreria. O sangue seria o preço da árvore do conhecimento. Representaria também a seiva da árvore que Jesus estava a derramar na cruz de madeira. Então, o sangue seria o decreto para Satanás abandonar o céu e não continuar a acusar os que aceitaram a salvação eterna e até hoje morem num batismo em nome de Jesus e saem das águas batismais como Jesus ressuscitou dos mortos. Os que recebem o batismo em nome de Jesus morrem para o pecado ao entrarem nas águas e ressuscitam para Deus ao saírem da água. Os que aceitam a salvação eterna comem o pão para terem no seu corpo o corpo de Jesus. Eles bebem do cálice de uva para terem no seu sangue o sangue de Jesus. Satã odeia o sangue no altar e escravizou Caim a odiar o sangue no altar. E assim Caim, em vez de matar um cordeiro, ele matou o seu irmão. Todos os que não bebem o cálice da uva, que é o sangue de Jesus, têm uma luta a travar com Satã. Satã quer que eles bebam sangue de cabrito, sangue de animais e sangue dos homens e dos seus irmãos, quando se odeiam e querem o mal. Deus quer que amemos outros como se estivéssemos a amar a nós mesmos. Depois de Adão ter morto o cordeiro, ao anoitecer saía do seu fogo que queimava o cordeiro, em sinal de que Deus se lembrou de enviar a salvação eterna. Abel também apresentou o cordeiro no altar e o fogo veio do céu para o seu altar. Caim apresentou frutos e rosas e não veio fogo no seu altar. Abraão também não acendia fogo no altar, mas ele sabia usar o fogo. Porém, deixava o sacrifício no altar e esperava que do céu viesse o fogo, e isso na presença dos seus pastores, que eram mais de 300, e sempre que Abraão esperava, Deus mandava o fogo do céu. Todo mundo, o profeta que não matou o cordeiro, foi João Batista, porque ele sabia que já chegou e viu o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é a salvação eterna, ou Jesus. O fogo se apagava depois de consumir o sacrifício para não sobrar cadáver e representava que Jesus ressuscitaria e não teria cadáver no terceiro dia. Amém.